Este programa está sendo produzido pela Lei de Incentivo à Cultura, PROAC. Se você lembra do nosso primeiro encontro, a gente teve um bate-papo para falar um pouquinho sobre vícios e ciclos de dopamina, como é que os vícios se formam através dos ciclos contínuos de dopamina. Se você não chegou a ver, dá uma olhadinha lá e depois você volta aqui com a gente. Hoje nós vamos conversar um pouco e vamos aprender junto sobre se existe a dopamina e ela não é uma coisa ruim. Claro que não é, é um neurotransmissor normal do nosso corpo. Existem modos naturais da gente estimular a dopamina e ter um bem-estar, uma melhora do nosso humor, uma melhora da nossa vida, usando ou estimulando a dopamina de uma forma natural? Tem sim. Vem com a gente e fica até o final, que a gente vai passar passo a passo, bem explicado, bem simplesinho para você entender e aplicar na sua vida. Você já deve ter ouvido falar, em algum lugar você deve ter escutado: olhai os lírios do campo. O que será isso? Você já pensou, refletiu, meditou um pouquinho a respeito do que contém essa frase aparentemente tão simples? Olhai os lírios do campo. Inicialmente, ele parece um convite, ele te chama a fazer alguma coisa. E o que será? O que será um convite desse? Quando alguém te fala, vamos simular uma apresentação, a pessoa vem e te chama, olhai os lírios do campo, e você olha para ele e fala assim: ah, bonito. E daí? Que isso tem demais? É uma flor bonitinha. Nessa primeira expectativa, nesse primeiro ou a flor é bonita e desaparecer, a gente reconhece um padrãozinho que a gente conversou lá no primeiro vídeo, lembra? A dopamina, ela dá ao pico e desaparece. Numa segunda instância, no complemento da frase, a pessoa faz um comparativo e ela te faz um convite e um comparativo. Nem Salomão, no auge da sua glória, se vestiu com tamanha beleza. Você nota que existe um outro padrão? Antes você só estava observando. É uma forma passiva do olhar. Na segunda frase, na segunda parte, é um convite a você trazer comparações. E você fica pensando: nossa, realmente a flor é tão bela, a pétala realmente é tão lisinha. De onde nasceu tanta simetria? Nossa, realmente é muito bonito. Ninguém cortou, ninguém mediu. E ela é tão perfeitinha. O que você está fazendo nessa segunda fase? Já não é mais só a passividade do receber informação, tanto visual da flor, quanto do momento. Você já está trabalhando na sua mente algo mais profundo. E isso é o que a gente realmente chama de contemplação. Por que eu fui parar tão longe nesse assunto se a gente estava falando de modos naturais de trazer a dopamina? Porque nós dividimos entre corpo, mente e alma para facilitar. Na verdade, tem que separar para a gente começar a estudar, a facilitar. Mas na verdade, nós somos um ser único. E nossas emoções estão muito ligadas com o nosso corpo, não tem como separar. Nosso intestino hoje é muito ligado com o eixo do cérebro, não dá para separar. Nossas reações, elas são únicas, preciosas e todas integradas, de pele a intestino, a coração, a vaso, tudo integrado. E aí entra os nossos pensamentos e nossas ações. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, como é que a gente faz para ter um melhor aproveitamento da dopamina. Você não precisa ser cristão ou religioso. Eu usei como um exemplo para você
viajar comigo, para você aprender junto comigo aonde a gente quer chegar e para você aprender a usar na sua vida as melhores formas de trazer essa dopamina de uma forma natural e boa para a sua vida. Então vamos lá. Voltando para olhar o lírio do campo, por incrível que pareça, onde nasce o lírio? No campo. O que é o campo? É o ar livre. Hoje a ciência revela que uma das formas mais simples de você conseguir níveis de dopamina e serotonina bons e regulares é o contato com a natureza. Então, tanto para pacientes depressivos ou início de depressão ou ansiedade, outros quadros que envolvem humor, é muito importante esse contato com a natureza. Vá para o ar livre que você goste mais, uma praia, um campo, uma praça, cuidar de um jardim. Contato com a natureza, ele traz esse bem-estar natural, porque nós somos seres naturais e na nossa estrutura tem uma resposta natural ao ambiente natural. Então, é um modo mais básico de você conseguir produzir dopamina. Os primeiros raios da manhã. Os primeiros raios da manhã, ele já produz tanto dopamina, quanto serotonina, quanto a melatonina, que vai te ajudar a dormir à noite. Bom, melatonina a gente vai deixar um pouquinho de lado, porque a gente pode falar isso em um outro programa se você quiser. Mas retornando para a dopamina, as primeiras horas da manhã, ela te traz esperança, ela te traz conforto. A luz da manhã, ela é preparada para isso. Os nossos olhos já são receptivos para a luz da manhã e para produzir esse efeito. Então, contemplar a luz da manhã, o sol nascendo, os primeiros raios do sol, o céu azul, é muito importante para a sua vida. O que mais a gente pode aprender disso daí? A gente está falando de coisas bastante naturais, tão naturais quanto convívio humano. Convívio humano, a conexão interpessoal, é uma das formas muito gostosas, prazerosas de você ter um incremento em dopamina. Uma conversa, um abraço, um presente, um mimo, uma palavra boa, um aperto de mão, aquele apoio que você precisava, são formas excelentes de você produzir pequenas alegrias no dia a dia. O que mais que a gente deve se atentar? Um sono de 8 a 9 horas, algumas pessoas, dependendo do biotipo, até 7. Precisa haver esse sono profundo e bom, porque durante o sono você vai regular os seus níveis de dopamina, de serotonina, de melatonina, de cortisol, tudo vai ser regulado durante o sono, para que no outro dia você acorde bem e com todos eles regulados em níveis ok, para você seguir o seu dia. Então é muito importante. A dieta com pouco açúcar. Então, dieta com muito açúcar, ela desequilibra essa organização toda equilibrada durante o sono. A gente perde esse equilíbrio com a ingestão excessiva de açúcar. Eu não estou dizendo que você deva zerar o açúcar, não. Você deve evitar o excesso, ok? Como a gente já tinha comentado, todo excesso faz mal. Partindo desse princípio, então, cuidar da sua dieta faz com que você tenha um intestino mais adequado, uma flora intestinal mais adequada, que vai produzir probióticos, bichinhos do intestino, que interferem na produção de dopamina, de serotonina, que começa no intestino, o eixo cérebro começa lá na adequação do meio ambiente do seu intestino. Então é muito importante também cuidar de fibras. Tá vendo como tudo tá ligado? A gente separa para facilitar estudar, mas tudo tá ligado. Então você tem que cuidar do seu sono, porque o seu sono também faz parte de você. Cuidar do seu contato com a natureza, porque o contato com a natureza faz parte de você. Cuidar da sua família, dos seus amigos, porque esses também são parte sua. Então todas essas partes são importantes. Vem com a gente e fica até o final, que a gente vai
passar passo a passo, bem explicado, bem simplesinho para você entender e aplicar na sua vida. Daí você percebe que são coisas todas muito simples. Não falei nada de extraordinário. Não falei de grandes conquistas, que também é muito legal. Não falei de grandes desafios, que também fazem parte da vida. Mas falei de coisas bem simples, bem pequenininhas. E é aí que está o segredo. Hoje os estudos revelam que as microalegrias, elas têm um impacto muito mais positivo na nossa vida do que as grandes alegrias, os grandes efeitos. Porque os grandes eventos, você comprou um carro, você conseguiu algo num sorteio, você foi promovido, coisas grandes, elas produzem muito hormônio e logo em seguida esse neurotransmissor também cai junto com a parte hormonal que foi estimulada. E você entra naquele vazio. As microdoses de alegria, o olhar de uma criança, um abraço de um amigo, são movimentos que você pode repetir todo dia, toda hora, todo minuto. Essa repetição, bem de pouquinho, eleva a dopamina bem pouquinho. Você não sente tanto aquela queda, aquele vazio. E logo você consegue fazer uma outra ação bem simples, bem pequenininha, que eleva de novo a dopamina. Conclusão, você vai ter milhões de picos de dopamina ao longo do dia inteiro. Quando você perceber, quando você olhar para o seu dia, você vai perceber que o seu dia foi muito legal, muito alegre, você estava muito feliz. Por quê? Quando você olhar para o dia, você vai ter a impressão que você estava feliz e contente o dia inteiro. Isso é a maravilha, é o fator muito positivo das microalegrias, que eles estão estudando bastante agora e trouxeram muita informação para a gente. São coisas que você pode aplicar na sua vida. Então o segredo é, procure o prazer naquilo que é mais simples, no dia a dia que seja mais simples. Procure na sua vida aquilo que você gosta de fazer. Você gosta de pescar? Você gosta de passear? Você gosta de correr? Fazer churrasco com os amigos? Procure saborear. Procure ter o máximo de proveito sensitivo nessa ação que você faz por prazer, não por obrigação, mas por prazer. É muito bom a gente ter anotações de dias de pequenas práticas que ocorreram, alguns eventos pequenininhos que ocorreram naquele dia que te trouxeram prazer. Por quê? Quando você escreve, você tem uma melhor percepção daquilo que aconteceu. É como você lembra do olhar o lírio do campo, o comparativo com a roupa de Salomão, é isso que você vai fazer na microação. Quando você olhar, mas aquilo foi só um bom dia, ou aquilo foi só um abraço, será mesmo que era só? Não existe uma magia maior por trás daquilo, um prazer maior, simples, daquela ação? E aí sim você vai meditar sobre esse evento que aconteceu, bem pequenininho, você vai escrever. Quando você escrever, você vai perceber, você vai fazer o comparativo, você vai meditar, você vai ver o contexto daquele evento, que à primeira vista poderia ser muito pequenininho, mas tão pequeno e tão simples quanto uma flor, pode ser um evento do seu dia, pode ser um olhar do seu filho, pode ser um agradecimento de um amigo. Isso é muito importante, isso é muito saboroso. E hoje, nessa correria e nesse estímulo enlouquecido da gente procurar mais e mais dopaminas por estímulos muito, muito grandes, a gente está perdendo aquilo que é mais simples e que é essencial para a gente, essencial para o nosso dia a dia, que é dar valor, dar contexto, dar estrutura, perceber o que está implicado nessas microalegrias do nosso dia a dia.
Você quer ver uma das ações mais importantes que você pode fazer a seu favor, e que também é muito simples? Você pode fazer um caderninho onde você vai anotando pelo menos 2 ou 3 coisas ou ações ou eventos pelos quais você tenha gratidão. Então, o diário de gratidão começa a te fazer também perceber as coisas boas do dia a dia. Tem hora que na correria te faz ir muita coisa, ou períodos da vida que são mais conturbados, que exigem mais atenção, exigem mais nervos de aço, a gente acaba perdendo um pouco da nossa própria essência, da nossa própria simplicidade. E é nessa hora também que voltar a fazer anotação. Tem várias coisas difíceis, várias coisas ruins, mas será que é só ruim? E será que é tudo difícil? Será que não tem nada naquele dia a dia que realmente foi uma alegria? Procura, com certeza você vai achar. Anote e escreva no seu caderninho, dia a dia, e tente aumentando conforme você for pegando prática. Não é necessário que você aumente, mas conforme você vai pegando prática, você vai afinando a sua percepção de coisas boas, de eventos que passavam antes desapercebido e que agora você começa a ter a noção, você começa a ter a percepção de que aquilo é uma coisa muito boa. E, como sempre dizem, a gente só percebe aquilo que é bom depois que a gente perde. Não vamos chegar nesse estado, não vamos evitar perder aquilo que é bom na nossa vida só por falta de percepção. Isso não tem senso, isso não tem lógica, não faz sentido, não fecha a conta. Então vamos criar o hábito de perceber as coisas que são mínimas, que nos trazem prazer e agradecer por elas. Sentir gratidão, estar grato, é uma das formas mais humanas de elevação humana. Então, uma forma mais afinada do ser humano, da estrutura mental, da estrutura neurológica, é você sentir gratidão. Então, pratique. Você não precisa confiar em mim. Simplesmente pratique, coloca na sua vida. E depois de 20 dias, 30 dias, você mesmo vai chegar à conclusão de que realmente é bom. No começo do treinamento, em que você vai começar a notar as microalegrias, notar essas percepções, elas vêm muito finas, muito fugazes, elas podem não ter uma clareza no início. Mas é só você continuar treinando. Assim como o corpo foge de dor e busca coisas boas, quando o corpo é muito estimulado, a mente está muito estimulada, com estímulos muito grandes, a gente demora um tempinho para se adaptar a perceber esses microestímulos. A gente demora um pouquinho para perceber o valor dessas microalegrias, mas é só uma questão de tempo. Isso é um sistema natural, está dentro de você. É só uma questão de um pouquinho de treinamento, um pouquinho mais de silêncio, para você perceber a beleza das pequenas coisas e das coisas mais simples. Fica aí a dica para você, espero que você tenha gostado, espero que a gente tenha contribuído um pouquinho para o bem-estar do seu dia a dia. Siga nas nossas redes sociais e até a próxima.